O nosso Pod Costa de hoje é com o jovem advogado Carlos Júnior, conselheiro federal da OAB. Quem é Carlos Júnior? Primeiro eu quero, antes de me identificar, dizer da satisfação e da alegria de estar aqui no Pod Costa. Você que é um jornalista tão renomado, desde pequeno escuto falar da sua competência, da sua seriedade, do seu trabalho. E eu quero aqui expressar em viva voz a satisfação e a alegria de estar aqui nesse programa tão maravilhoso, interativo e que traz realmente notícias de qualidade aqui no Pod Costa. Obrigado. Quem é Carlos Júnior? Bom, eu sou um advogado, militante, um escritório de advocacia aqui em Teresina, e oriundo do interior do estado do Piauí, da região de Esperantina, Barras. Tive a honra de ser vice-presidente da subseção de Barras, depois candidato a presidente eleito pelo voto maciço da advocacia do território dos Cocais e por 3 anos administrar a subseção de Barras, levar o conhecimento das pessoas a importância da Ordem dos Advogados do Brasil e enfatizar o quão importante é o advogado para a sociedade, que é o representante legítimo do povo. Doutor Carlos Júnior, a advocacia tem futuro? Com certeza, é a profissão mais importante do mundo. Nós temos no grande mundo jurídico o juiz que representa tão bem o Estado. Ele está ali para receber as ações judiciais e julgar conforme o advogado levar, que é o conhecimento dele. Os promotores, sabiamente, opinam para dizer se concordam ou não com aquela indagação. Mas o advogado, Feitosa, ele representa o povo brasileiro. Ele leva ao judiciário o socorro daquelas pessoas que estão ali com seus direitos lesados. Eles são os representantes legítimos do povo brasileiro. É quem eu sempre digo que é a ferramenta social do reconhecimento de direitos do cidadão. Por isso que ele é essencial e por isso que ele é a profissão tão citada na Constituição Federal, nossa Carta Magna. Como é que o senhor observa hoje essa questão dos cursos de formação da advocacia, de advogados? Esses cursos são bons ou houve uma proliferação de faculdades sem muita qualidade que estão colocando profissionais no mercado sem muito gabarito? Existe isso? Tem queixas? Olha, é claro e evidente que os cursos têm que ser bem fiscalizados. A prolação do conhecimento, ainda mais quando se trata de defender as pessoas, ele deve ser fiscalizado no sentido de que seja repassado de forma coerente, de forma correta, de forma proba. E a gente teve uma luta ano passado para barrar os cursos de EAD que o Ministério da Educação estava querendo conceder ao curso de Direito. E nós conseguimos barrar, através de provimento da OAB, enviamos o nosso socorro ao Ministério da Educação e logo foi atendido e os cursos de EAD foram barrados por iniciativa do Conselho Federal da OAB, iniciativa nossa no começo do ano passado. E a fiscalização realmente ela deve aumentar cada vez mais. Você fiscalizar a educação, que é um dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito, é muito importante, é muito necessário. E nós, enquanto instituição de classe, autarquia sui generis, nós vamos cobrar cada vez mais que o Ministério Público, que o Estado de Direito, que o Ministério da Educação fiscalize de perto para que esses cursos sejam repassados, criados de forma qualitativa, para que não forme cidadãos, advogados que não tenham o conhecimento, não seja preparado, ou como dizia o Dr. Celso Barros, que não seja letrado. Certo. Como é que funciona hoje a fiscalização nessas faculdades? Por exemplo, tudo bem, ela recebeu autorização para funcionar e depois disso, pronto, não tem mais nenhuma fiscalização, não tem nada, as disciplinas não vão ser observadas, o nível dos professores, como é? Sim, nós temos uma comissão na OAB de estudo jurídico e comissão de ensino, comissão nacional. Porque a OAB ela tem a função regimental de valorizar o advogado e, evidentemente, de proteger a sociedade. Essa concessão do trabalho da educação, ela é obrigação, lógico, do Estado. E a OAB, como está intimamente ligado ao curso jurídico, evidentemente, ela, como instituição autárquica sui generis, ela faz a sua fiscalização de forma recomendativa. Ela não tem o condão de proibir ou não o curso, o funcionamento, porque a OAB ela não tem previsão legal para isso. Mas ela pode mover ação para fechar o curso, ela pode mover uma ação para impedir que aquele curso seja aberto ou reaberto,
ela pode fiscalizar em loco, a comissão pode ir com comissão de membros da OAB, de conselheiros, fiscalizar as instituições, ou seja, ela faz o seu papel alternativo para que possa aí sempre estar os cursos funcionando de qualidade. E esses alunos que saem dessas faculdades, muitos deles enfrentam a barreira do exame da ordem, né? Sim. Por que o senhor acha que isso acontece? Bom, o exame da ordem é um filtro, né, na profissão. Como eu disse, tal qual o médico, mas ainda o advogado, ele cuida da vida da pessoa. O advogado ou advogada, eles podem dar um destino para uma empresa, por exemplo, que está em regime de falência, num processo de recuperação judicial. O advogado pode aposentar uma pessoa que tem um benefício negado pelo INSS através por meio da justiça, do Poder Judiciário, e aquele benefício ele vai ser pelo resto da vida. Então ele resolve a vida das pessoas. Então tem que ter um cuidado grande, tem que ter uma responsabilidade, uma fiscalização, um cuidado para que aquele curso de direito seja evidentemente trabalhado, dissipado de forma coerente, de forma correta. E a OAB, né, como instituição importante, é preciso que esteja momentaneamente, não só momentaneamente, diuturnamente, de forma imediata e imediata, todos os dias nessas comissões, trabalhando para que possa evitar isso. O exame de ordem é constitucional? Olha, existe a Constituição Federal, que ela está no topo da pirâmide hierárquica, né, do ordenamento jurídico brasileiro, e existem as normas de eficácia contida, limitada e plena. Nós temos o Estatuto, que é a lei federal, que nos rege e que é uma norma de eficácia limitada, ou seja, admite regulamentação pela norma infraconstitucional. E o Estatuto da Advocacia é uma norma infraconstitucional. Então, se tem previsão na norma infraconstitucional, na lei federal, e há a previsão de regulamentação dessa norma pela Constituição Federal, é plenamente constitucional. Como se fosse, é uma pirâmide, né, Feitosa? E está aqui a Constituição Federal. E lá ela admite regulamentação pela lei infraconstitucional, que está abaixo da Constituição Federal. E se naquela lei ela disciplina o exame da ordem, então, e aquela lei está sendo regulamentada pela Constituição Federal, então é lógico, por simetria, o exame de ordem é totalmente constitucional. E tem uma grande importância, porque ela vai preparar o advogado, né, o profissional, que vai cuidar das pessoas, como eu disse agora há pouco, que vai fazer com que aquela pessoa resolva a sua vida, não é, por aquela ação que é iniciada pelo advogado. Certo. O senhor é conselheiro federal, eleito aqui na chapa que elegeu o presidente da ordem e tudo aquele negócio dele. O que faz um conselheiro federal? Bom, nós estamos mensalmente em Brasília, a nossa função é em Brasília, participamos da sessão do Conselho Pleno, que lá a gente julga vários processos de interesse da Advocacia Nacional, de interesses da sociedade também, e também lá tem as câmaras, que são divididas por estados, né, para que nós possamos julgar também processos mais específicos. Por exemplo, eu estou no Conselho Pleno, né, onde ficam todos os conselheiros, 81 conselheiros do Brasil, onde nós estamos tratando de matéria plena, ou seja, por exemplo, um provimento que regula as eleições da OAB em todo o Brasil é votado pelo Conselho Pleno. As câmaras, por exemplo, eu sou da primeira Câmara que julga, por exemplo, inscrição de exame de ordem, por exemplo. Você foi negar a sua inscrição do exame de ordem aqui, aí você recorre para Brasília e lá eu sou responsável, em segunda instância, de julgar aquele processo para saber se mantém ou não o exame de ordem. Nós somos o STJ e o STF da OAB, né? Nós chancelamos ou não a decisão vinda de primeira instância dos estados. Não só a descrição, mas, por exemplo, os desagravos, como, por exemplo, as incompatibilidades, os impedimentos, tudo isso é julgado na primeira Câmara, certo? Então, matérias no pleno, certo? Que estão todos os conselheiros juntos, 81, e as câmaras são 3 câmaras, onde cada câmara tem um representante do Estado. No caso, 27 conselheiros compõem a minha Câmara,
ao qual eu represento o estado do Piauí. E, além disso, eu, com muita alegria, presido uma comissão nacional. O Conselho Federal é composto pelos 5 diretores, os 81 conselheiros federais, e tem as comissões, são as pastas, como se fosse a Secretaria de Estado. E lá, essa comissão, o presidente nomeia, presidente, vice da comissão e secretário e membros, onde vão discutir naquele nicho a ordem de interesse nacional da advocacia. Por exemplo, eu presido uma comissão nacional dos juizados especiais. Tudo que é relacionado ao juizado especial do Brasil, que está passando pela OAB, passa por mim, como se fosse um filtro. Eu já vou discutir, elaborar um parecer e mandar para o presidente nacional no ponto para dizer o que ele tem que fazer para resolver ou não. Por exemplo, nós temos uma demanda lá que é para criar uma vaga do 5º Constitucional de juiz de advogados para ser juiz na turma recursal. Nós temos no Estado o juiz de primeira instância, né? Certo. Nós temos os desembargadores de segunda instância. No juizado especial, Feitosa, nós temos o juizado especial, o juiz de primeira instância que julga, e nós temos as turmas recursais, que são a segunda instância do juizado. Nas turmas recursais, nós não temos representantes da OAB, nós não temos juízes que são nomeados pelo 5º Constitucional da OAB, como temos no Tribunal, como temos no TRF, como temos no STF, como temos no STJ, nós não temos. Então, eu estou lá com a demanda para que o Congresso Nacional faça uma edição de uma lei, para que, na verdade, uma emenda constitucional, para que possa ter nas turmas recursais um advogado, sendo juiz, eleito pelo 5º Constitucional para representar a advocacia ali. Porque muitas vezes, onde tem somente juízes, o interesse da advocacia às vezes fica escasso, ou até extinto às vezes. Quando tem um advogado lá, que veio, o mesmo juiz, mas que veio da advocacia, ele com certeza vai defender os interesses da advocacia, de forma imparcial, lógico, com o intuito de melhorar o funcionamento judiciário e o atendimento da sociedade, não para uso próprio de maneira alguma. Certo. O conselheiro federal da OAB, ele tem remuneração? Nenhuma remuneração. Nenhum tipo de remuneração, nenhum tipo de diária, nem jeton, nem nada. Nada, nem passagem, quer dizer que o senhor vai... Não, nós temos, evidentemente, passagem aérea até Brasília, nós temos a hospedagem, a alimentação, e nós temos um carro oficial que faz o nosso deslocamento do aeroporto para o hotel e do hotel para o Conselho Federal. Para outro lugar, de maneira alguma. O carro fica à minha disposição para o Conselho Federal e para o aeroporto no horário comercial. Aqueles carros, né, oficiais como o do Congresso Nacional. Mas não temos nenhum tipo de gratificação, nenhum tipo de remuneração. Não, é um trabalho eminentemente voluntário mesmo. Tem que fazer com amor, tem que gostar. Ninguém na direção da OAB tem remuneração? Ninguém na direção da OAB. Quem é remunerado lá? São os funcionários? São os funcionários, né, os assessores, mas os diretores, os conselheiros, os membros de comissões, presidente de comissão, nenhum são remunerados. É um trabalho totalmente voluntário. Doutor Carlos Filho, por que a OAB, os advogados, falam tanto em democracia, falam tanto em Estado democrático de direito, e a eleição na OAB é indireta, não é democrática? Isso é uma crítica que é feita, Feitosa, nacionalmente. Eu sou um verdadeiro defensor da democracia, do direito de todos, da participação, do pluralismo. Eu sou um membro de ordem oriundo de uma revolução onde clama pela participação de todos nas decisões políticas do Brasil, principalmente da ordem, né, dessa instituição classista que é tão importante. Eu sou defensor do Estado democrático, da democracia, do pluralismo, da participação de todos, do voto, da disputa. É muito importante, tem que haver isso. E a OAB, no que pese ela ter uma história democrática, desde a época lá do João Goulart, das diretas já em 85 com o Bernardo Cabral, com a luta aí, até nos impeachments dos presidentes funcionando como cursus legis, essa história democrática, ela é mantida, essa excelência da instituição, ela é respeitada. Agora mesmo, onde nós lutamos aí para que a decisão do Alexandre de Moraes seja derrubada na sustentação oral dos advogados, ou seja, é uma luta pela democracia mesmo. O apoio aí contra essas ações que junto ao Congresso Nacional, que foi horrível, foi algo antidemocrático. Nós lutamos não só pelas pessoas
que as pessoas fossem punidas, mas também pelo direito que essas pessoas punidas têm de se defender. Então é uma luta democrática imparcial que a ordem sempre trava. E a eleição da OAB é muito discutida. Eu mesmo que andei em vários estados ao longo desses 2 anos de mandato, né? Eu conversei com vários presidentes, com vários conselheiros, com vários presidentes de subseções. Eles indagam muito sobre isso. Mas nós temos que realmente reformular isso, mas com muito cuidado. Porque a democracia, ela é tratar, como dizia Aristóteles, né? A justiça distributiva, tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Nós temos no estado do Piauí 23 mil advogados. Nós temos em São Paulo 500 mil advogados. Então, assim, é uma diferença grande. Como se vai fazer eleições diretas da OAB Federal se nós temos uma diferença grande entre os estados de número de advogados? Assim, o Conselho Federal, toda vez, iria eleger um presidente de São Paulo, porque só São Paulo elege. Nós temos 1 milhão e 400 mil advogados. Se 300 mil advogados, 400 mil advogados votar no 1 milhão e 400 mil em todo o Brasil? Todo o Brasil. Todo o Brasil? Todo o Brasil. Primeiro São Paulo. São Paulo tem 500 mil. Depois Minas Gerais. Depois Minas com quantos? Minas tem em torno de 400 mil advogados também. Aí vem depois de Minas. Aí Minas, se eu não me engano, parece que vem O Rio? o Rio de Janeiro, entendeu? Com 280 e poucos mil. Ou seja, é uma diferença grande. Aí vem aqui o Maranhão tem 28 mil advogados. Vem o Piauí tem 23 mil advogados. Vem o Ceará. Então, assim, é uma diferença grande. Eles iam, toda vez o Sul iria levar. Então, esse sistema democrático de eleições pelos representantes, os conselheiros federais... Como é que é feita a fica eleição? representativo. Então, vamos aqui. Como é que é feita a eleição a nível estadual? A nível estadual, é eleições diretas. A advocacia sai para poder votar. E já na nacional, depois que a advocacia elege seus conselheiros federais, os conselheiros federais irão votar lá em Brasília no próximo presidente nacional. O que eu discordo, eu iria complementar ali com o raciocínio, com a fala anterior, Certo. o que eu discordo é com chapa única. Não concordo com chapa única. Nós temos que fomentar a disputa, mesmo sendo eleições indiretas. Nós estamos aqui com 2 eleições da OAB, 3 eleições da OAB, que é chapa única. Isso não representa uma democracia direta. Mas por que está existindo isso? Porque, creio eu, que deve haver algum acordo. Não tem resistência, não tem um movimento contrário à atual orientação. Ela já vem de três mandatos numa mesma linha, né? Os advogados têm se queixado que as suas prerrogativas têm sido desrespeitadas e a reação da direção nacional da OAB tem sido considerada bastante tímida, não? Olha, com relação a essa questão de chapa única, já existe inclusive movimentos, todas as eleições, existe um ensaio de movimento. Nós tivemos, por exemplo, há 3 eleições atrás, um presidente que é maranhense e piauiense, né, como Marcos Vinícius Hurtado Coelho, que foi eleito através de uma disputa no Conselho Federal. E logo depois que ele entrou, que ele saiu, está com 3 eleições que é chapa única. Mas todas as eleições, eles ensaiam um movimento, dessas 3 eleições, de lançamento de uma outra chapa para disputar. E nessa eleição está mais pujante. Os estados estão discutindo, estão alavancando um sentimento de disputa, e esse sentimento está sendo aflorado bem cedo. Então, creio eu que esse ano terá, sim, com certeza, uma disputa e fomentando a democracia, o que é muito importante e muito bom para os advogados. Então, vamos aqui sobre o processo de eleição. O mandato é de 3 anos, é isso? 3 anos. O mandato é de 3 anos. O atual presidente da OAB, o Celso Barros Neto, ele já está com quanto tempo? Ele já vem do 2º mandato. Ele foi eleito em 2018, né, para assumir o mandato de 2019 até o final de 2021. E foi reeleito em 2021 para assumir o mandato de 2022 até 2025, no caso, né? Certo. Já é de 25. Já é o 2º mandato, já que ele está na OAB. Há muito tempo que isso não acontecia, viu? Falta quanto para encerrar o mandato dele? Falta pouco mais, 11 meses, né? 10 meses. Certo. E aqui, como é que vai? Vai ter enfrentamento ou vai ter chapa única? Aqui sempre tem enfrentamento. Aqui sempre tem enfrentamento. É uma OAB bonita de se ver a democracia disputa.
Nós temos aqui vários candidatos, né, que na última eleição mesmo nós tivemos uma maioria de 59 votos, né, teve um candidato da oposição, que foi o Raimundo, Dr. Raimundo, que foi candidato, Celso Barros, da nossa chapa, e o Carlos Henrique, né, que foi terceiro colocado, teve em torno de 1.800 votos, que inclusive está aliado agora ao grupo político do Celso Neto, né, nosso grupo político está junto aí nesse mesmo sentido, irmanado com esse mesmo objetivo. Né? Esses 23 mil advogados, qual é o percentual que vota? Em torno de 8 mil advogados. De 23 mil? 23 mil. E por que essa abstenção toda? Nós temos uma inadimplência altíssima na OAB, e os inadimplentes, de acordo com o regimento, não podem votar. E o deslocamento mesmo, né? Nós temos uma deficiência grande no deslocamento. Para se deslocar. No deslocamento. E não pode votar na localidade, não? Pode, inclusive nós temos 18 subseções. Em todas as 18 subseções nós temos urnas, né, para poder eles se deslocarem, para poder votar. Todos eles, todas essas urnas. Só que assim, muitas vezes, por exemplo, nós temos Barras, aí tem Boa Hora, tem Nossa Senhora dos Remédios, tem Porto, tem Campo Largo, que às vezes é uma distância razoável e os advogados têm dificuldade de deslocar. Mas eu tenho enfatizado a necessidade do voto dos advogados, até porque para eles poderem cobrar, não é, uma boa administração, né, a presença dos advogados eleitos, né, para compor aí esse triênio tão disputado. Certo. Doutor Carlos Júnior, e o senhor falou em inadimplência, né? O advogado, ele paga uma anuidade, como é? Ele paga uma anuidade, salvo engano, se você pagar em janeiro, é R$ 899, né? Ele paga para desfrutar de todos os benefícios da OAB. A OAB é uma instituição autárquica que vive que consegue sobreviver dos recursos próprios das anuidades, e evidentemente esse valor ele sustenta toda a instituição, que devolve a advocacia com um suporte incomparável a qualquer instituição de classe. O senhor tem uma estimativa de quanto a OAB do Piauí, por exemplo, arrecada para ter esse trabalho? Não tenho. O senhor não tem? Não, nunca participei dessa parte, eu nunca fui conselheiro estadual. Como é que funciona a OAB mesmo? Presidência, aí tem as câmaras, como é que funciona? Nós temos o presidente estadual, vice-presidente, que acaba sendo a coordenadora das comissões. Nós temos a secretária-geral, né, que cuida parte da secretaria, o secretário-geral adjunto, que é o corregedor também, né, que fiscaliza os advogados, e temos o tesoureiro, né, que quem cuida das finanças da OAB. Né? Temos 34 conselheiros estaduais titulares e 34 conselheiros estaduais suplentes. Temos o Tribunal de Ética e de Disciplina da OAB, né, que funciona na sua integralidade, com um grande presidente, fiscalizando a atuação dos advogados para moralizar cada vez mais a advocacia. E temos as 84 comissões, né, que são as pastas da OAB, que em diferentes nichos cuida da sociedade da advocacia. Comissão de prerrogativas, comissão de relação com o Poder Judiciário. Para você ter uma ideia, nós temos até comissão da OAB Direito na escola, para que possa levar aos estudantes lá do colegial o conhecimento do que é o direito, das matérias de direito, para saber, para incentivar a defender os seus direitos. Então a OAB ela funciona basicamente dessa forma. Tem os funcionários, evidentemente, que cuidam da parte, né, motoristas, e, né, secretaria, enfim. E nós temos ainda, por último, a Caixa de Assistência à Advocacia, que é uma irmã da OAB, né, um órgão que assistencializa a advocacia. Nós temos, por exemplo, nós fornecemos vacinas gratuitas para toda a advocacia. Nós temos lá na CAP serviço de odontologia, fisioterapia, salão de beleza, pousada, aqui na OAB funcionando. Nós temos uma sala de estudo que funciona todo dia até meia-noite, gratuitamente para os advogados. E por último temos a Escola Superior da Advocacia, que agora mesmo está ofertando cursos de pós-graduação gratuita em direito eleitoral. E as outras pós-graduações, evidentemente, é paga, mas com um valor razoável, né, que nem se compara com... Como é esse valor razoável?
torno de R$ 250 mensais. E esse curso de pós-graduação em Direito Eleitoral, como é que funciona? Você se inscreve e você participa do curso. Já começou o Já curso? começou. E é gratuita, totalmente gratuita. Então, começou, não pode mais aproveitar ninguém, né? Porque não houve uma divulgação. A OAB parece que não teve interesse de divulgar, né? Houve uma divulgação nas redes sociais, né? Hum. Até porque as inscrições elas são limitadas, não pode botar 23 mil advogados para fazer esse curso, porque ela é gratuita para os advogados, mas é pago pela OAB. A OAB paga a instituição de ensino e a instituição emite o certificado. Mas teve um seletivo, como foi que funcionou? Porque pode até ter sido falha minha, mas eu não ouvi anúncio de que teria esse curso, não teria nada. Para todos os advogados. Para ser bem democrático, teria que ser bem divulgado, não era não? Não, mas todos os advogados receberam os e-mails para Receberam? Tem o processo seletivo, tem que estar adimplente, muito importante se você... Tem que estar em dia, né? Em dia, adimplente, entendeu? Então todos eles que tiveram interesse participaram. Quantas vagas, você sabe? Não sei dizer. Não sabe. Agora me diga uma coisa, doutor Carlos Júnior. Quais são as medidas que podem ser tomadas por advogados? Até onde? Quais são as etapas de punição dos advogados, aqueles que incorrem e que cometem algum deslize? Como é que funciona? Olha, nós temos o Tribunal de Ética e Disciplina e temos a Comissão de Fiscalização. Qual é a pena máxima, a punição máxima? Exclusão. Exclusão da OAB. Aí não pode mais advogar. Pode mais advogar. Por quanto tempo ou definitivamente? Não, definitivamente. Certo. Para fazer isso, para ser excluído da OAB, ele tem que ter cometido o quê? Ele tem que ter cometido um ato infracional muito grave. Quais são esses atos infracionais muito graves? Ele pode, por exemplo, ter cometido um crime de assassinato. Ele pode muito bem ter, por exemplo, ter sumido com os autos do processo quando físico. Então, assim, são algo bem grave que, evidentemente, obedecendo o devido processo legal, contraditório para a defesa, ele vai ser processado com direito a recurso e, uma vez transitado e julgado, aí ele sofre as penas, não é? Ele pode recorrer Pode, Conselho Federal. OAB Nacional? Conselho Federal. Vamos aqui enumerar, da pena mais leve e a pena mais dura que o advogado pode sofrer. Censura. A mais leve. Mais leve. Como é que funciona a censura? Censura pública, censura interna? É uma censura pública. O processo é sigiloso. Uma vez transitado, julgado e condenado, é feita a censura. Você vai ter escrito nos anais da ordem aquele ato infracional que você teve. E, evidentemente, isso prejudica no seu currículo, certo? E a pena máxima é a exclusão, que você perde a carteira da ordem. Certo. Teve ampla repercussão em Teresina, e acredito que no estado, aquele caso do advogado que atropelou, envolvido num atropelamento que redundou em morte, e houve uma manifestação dos advogados na central de flagrante e tudo, e esse advogado hoje faz parte, continua como diretor da OAB. Diretor tesoureiro da OAB, eleito pela advocacia piauiense. Certo. Não se pode excluir do mandato um advogado que foi eleito pela advocacia piauiense por um processo que nem transitou em julgado. Então, assim, advogado que atropelou e assassinou e etc., isso ainda não pode ser totalmente conferido ou dado uma certeza, porque o processo não transitou em julgado ainda. O processo está na fase de conhecimento, não foi nem para a fase recursal. Então, quando o processo for para a fase recursal, que esgota todas as instâncias, que transitar em julgado, aí nós podemos dizer que aconteceu isso. Agora, nós não podemos pré-punir uma pessoa, nós somos defensores do Estado Democrático de Direito, da Constituição Federal, da presunção de inocência, do devido processo legal. E, Feitosa, eu enfrento qualquer situação para defender a liberdade, para defender a democracia, o direito de defesa e a responsabilidade. Porque a responsabilidade que se tem não é para você assumir algo que você não fez, mas você assume quando realmente for provado que fez de errado. O senhor não sentiu que houve nenhum abalo na imagem da OAB, não? A permanência do cidadão lá na diretoria da OAB? O abalo, ele é criado, né, por pessoas que talvez tenha
opiniões antidemocráticas, inconstitucional. Quem conhece a Constituição, advogado que conhece a Constituição, presunção de inocência, o devido processo legal, ele sabe que é preciso defender isso antes de condenar a pessoa. Certo? E isso, evidentemente, ninguém pode condenar a pessoa. E, além disso, salvo engano, eu não tenho conhecimento exatamente desse processo. Eu também não. Direto, mas, pelo que eu soube, nas entrelinhas, é que já houve até uma boa relação com a família, já houve até indenização civil. Enfim, se houve algo espontâneo ou não, doloso, culposo, ou houve ou não houve, ou teve culpa ou não, eu acho que o mais importante disso tudo é até uma pré-retratação que está acontecendo. Porque se fosse algo muito pujante, eu acho que a família estava nas redes sociais aí clamando por justiça. E ninguém vê notícias sobre isso aí. Então, creio eu que tem até uma pré-retratação. E, enfim, nós vamos defender isso. O senhor veio de uma carreira lá de Barras, né? Foi presidente da seccional, né? Lá de Barras, e agora é conselheiro federal. O senhor é candidato à presidência da OAB? Eu sempre me coloquei à disposição da advocacia piauiense. Nós temos o Conselho Federal, o Conselho Seccional e os conselhos subseccionais, as subseções, como é chamado. E eu fui vice-presidente da subseção, depois fui presidente, a advocacia da região me alçou à condição de candidato, ganhei a eleição, e pude ficar lá 3 anos, com muita alegria. Foi uma experiência maravilhosa. Fui bem recebido em Barras, apesar de não ser barrense, mas ser filho de barrense, meu avô é barrense, e consegui... Pertinho, família? O pai é de Esperantina? Isso, e antes de sair, nós conseguimos desenterrar um processo de pedido de criação da subseção de Esperantina, que estava lá dormindo desde a época do, salvo engano, o presidente William Guimarães, saudoso amigo, o presidente William Guimarães, estava lá o processo, foi feito o pedido, nunca foi no andamento, nós conseguimos, na gestão do Celso, acordar esse processo e criamos a tão sonhada subseção de Esperantina. E me alcei na condição de candidato a presidente seccional, e aí foi onde eu lhe disse no começo da entrevista aqui, do Pod Costa, do maravilhoso Pod Costa, que eu sou um fruto de uma revolução que clama pela participação dos menos favorecidos nas grandes decisões da política nacional. E quando eu saí candidato a presidente seccional, ainda em 2021, eu fui bem rechaçado, porque diziam que esse rapaz aí, presidente de uma subseção que tem 100 e poucos advogados, vem querer ser candidato a presidente nacional da OAB, ou estadual da OAB. E eu, com muita coragem, com muita altivez, com muita determinação, com muita humildade, sem submissão, eu saí todo o estado do Piauí, Feitosa, clamando aos 4 cantos do estado a participação, nós jovens, presidente de subseção, nas decisões estaduais, que nós nós podemos sim, que não é só os chefeiros políticos, que não é só os grandes escritórios, não é só os ex-presidentes que podem definir quem deve dirigir a OAB ou não. O que define a direção da OAB, primeiro, é a vontade, é o amor, é a dedicação. E depois você tem o preparo como todos os outros têm. E ainda, o que é mais importante, a advocacia piauiense concordar com isso. E eu vi a advocacia piauiense concordando com isso. E em conversas com os candidatos, ainda era o Raimundo de Souza, acho que Raimundo Silva, eu acho, e o Celso Barros. E o Celso Barros foi o único que entendeu as lacunas que precisavam ser preenchidas. Participação do interior, das grandes decisões. E ele ele aceitou vários conselheiros estaduais, todo o estado, hoje toda a subseção, toda a região, tem 1 ou 2 conselheiros estaduais para poder representar o interior. Se dedicou e cumpriu os compromissos que fez comigo nas subseções, de construir subseções, de alugar campo de futebol para os advogados jogarem futebol, para mandar estrutura para as subseções, para a advocacia do interior, os cursos e etc. E como ele entendeu essas lacunas, ele humildemente disse, rapaz, tá faltando muita coisa, mas eu quero ajudar. Eu me uni a ele, eu não aderi, eu uni forças a ele, e aí fui participar como conselheiro federal titular para representar também a advocacia
das subseções do interior lá em Brasília. E assim tenho feito até hoje. Eu nunca, Feitosa, me incumbi de criar um personagem para participar de qualquer fase, de qualquer cargo da OAB. Eu sempre tive esse cabelo aqui, olha. Eu sempre tive esse óculos. Eu sempre vesti ternos de acordo com o que eu tinha condição de comprar. Eu sempre me posicionei de forma correta e não, de maneira alguma, ludibriei os meus eleitores. Eu disse quem eu era. Disse o que eu tinha que fazer. E assim fiz. Advogado não é o eleitor que se engana fácil. E o que tem tentado fazer na última eleição da OAB foi ludibriar, foi contaminar a eleição da OAB. Advogado não se vende nem por contrato. Advogado não se vende por pressão de qualquer agente político externo da ordem para votar. Nós temos que ter altivez e responsabilidade. Nessas eleições, eu vou me incumbir pessoalmente de evitar que a OAB seja contaminada com agentes políticos externos para usar a OAB como lobby, para vender a OAB em troca de favores políticos. Isso não irá acontecer. Nós temos que ter envergadura moral para estar na OAB. Nós temos que ter respeito e respaldo. E não brincar com a ordem, brincar com a advocacia piauiense. Isso já aconteceu? Com certeza. Na última eleição, houve uma tentativa clara de desmoralizar a autoridade política da OAB. A tentativa de comprar advogados, tentativa de trocar contratos e ainda o que é pior, prefeitos coagindo advogados, procuradores para votar em quem eles queriam. E nós não iremos aceitar isso. Repito, não iremos aceitar isso. A OAB é uma instituição apolítica que nenhum político externo de política partidária irá dar pitaco em nossa instituição. Eu não irei deixar isso. Como é que o senhor pretende, como é que a ala que pensa como o senhor pretende rechaçar essa interferência? Com a verdade. Uma pessoa disse a mim, a pessoa me perguntou como é que eu ia fazer campanha, como é que eu ia me comportar. Eu digo, vou me comportar sendo eu mesmo, com meus ideais, sem intimidação, com a bandeira erguida de pluralismo político, de respeito, de altivez da instituição, sem qualquer tipo de intimidação, com a bandeira erguida. E era essa bandeira, Feitosa, eu iria levar para o Palácio da Advocacia Piauiense. Ao menos que tente me matar na jornada. A advocacia é indiscutivelmente uma profissão muito bonita, mas é rentável assim para hoje em dia o advogado que está no exercício, mesmo aquele que está começando, aquele mais, vamos dizer, lá do interior, ele ganha o suficiente para viver? Sim, com certeza. A advocacia, todo mundo precisa de um advogado, de um médico, de um contador, de um psicólogo. Nós temos uma grande população e o advogado, se ele tiver ética, se ele tiver dedicação no seu processo, ele com certeza vai render muitos frutos financeiros. Nós temos várias áreas a seguir. Vamos ter agora o direito portuário com o porto, né? Porque é uma área escassa. Nós temos direito previdenciário, que todos precisam se aposentar em várias áreas, não só no INSS, mas em várias áreas. Então, assim, nós temos várias áreas que todo mundo pode abraçar, abarcar. Basta você ter segurança no que você vai fazer, dedicação pelo seu processo e ética para com o seu cliente. Aquele cliente, ele às vezes quer que você lute. Ele tem consciência de que o resultado pode ser positivo ou negativo. Mas se ele sentir a segurança de que você vai lutar por ele, ele sempre vai lhe contratar. Você ganha ou perde a ação, ele sempre vai lhe contratar. Então, é uma profissão totalmente rentável, nos moldes éticos e corretos, né? Sem desmerecer quem tem, por exemplo, 100 contratos de órgãos públicos, às vezes, ou 100 contratos de prefeitura que ganha aí, sei lá, 500 mil por mês, sem desmerecer. Acho que é um advogado bem sucedido e merece, né? Embora estes, eu acho que não tem perfil para presidir a OAB, porque não conhece a necessidade da advocacia. Hoje mesmo eu estava... Nem vão perder tempo. Não vou perder tempo. Hoje mesmo eu estava na porta da 7ª Vara Civil, passando com o juiz, pedindo a ele para liberar um alvará para mim,
Porque aquele alvará vai ajudar eu a pagar a água, a luz do escritório, vai ajudar eu ir ao supermercado para fazer compras que eu faço sempre. Aí, final de semana no shopping com as minhas filhas, comprar um sapato para elas, ir para o restaurante, como ela diz, restaurante de brinquedo, papai. Então, assim, eu sei da necessidade de ter aquele alvará. Às vezes, quem ganha 500 mil por mês, 800 mil por mês, ele nem está preocupado com isso, porque ele tem um motorista, 5 motoristas para levar os filhos no shopping, comprar o que quiser. Ele não sabe o que é ir no supermercado, comprar um tomate, uma cebola, ou ele não sabe nem como é que se faz isso. Ele sabe, talvez, às vezes, sabe nem dirigir carro, porque tem motorista toda hora. Então, assim, esses que ganham bem, eu não acho errado, está certíssimo, tem que trabalhar mesmo, ganhar bem. Mas não se credencia a ser diretor de ordem. Não se credencia. O senhor está hoje em qual especialização a sua? O que o senhor se dedica mais na advocacia? Estou no meu escritório de direito previdenciário, eu tenho um direito trabalhista, tenho um direito civil e sou especialista em direito constitucional. Os recursos a nível de Brasília, na STJ, STF, TRF, eu atuo muito nessa área. Uma área muito boa, muito bonita, porque o direito constitucional é a mãe do direito brasileiro, né? Como eu disse, ele está no topo piramidal do ordenamento jurídico. É quem rege todas as leis do Brasil, é quem dá o direcionamento. Por isso que eu sempre gostei de direito constitucional. Doutor Carlos Júnior, para encerrar aqui, como é que o senhor vê o futuro da advocacia hoje, nos tempos atuais? Bom, na advocacia você tem que estar se atualizando, porque ao longo do tempo a sociedade ela se atualiza. Por exemplo, nós não tínhamos há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, o casamento gay. Hoje nós temos. Aliás, casamento das pessoas do mesmo sexo. Isso tem que ser atualizado ao ordenamento jurídico. E constantemente nós temos jurisprudências, nós temos edições de novas leis nesse sentido. Então é preciso que nós tenhamos um preparo, não é? Sejamos letrados, sempre se atualizar para estar aí nessa vanguarda da defesa das pessoas. E se adaptar às ferramentas tecnológicas. No meu escritório mesmo eu usava sempre a agenda física, hoje eu estou usando a agenda virtual. E nós temos que nos adaptar a isso. Mas a profissão do direito ela nunca vai ser extinta, ela é essencial, ela é necessária. Não se busca a justiça, não se busca se não for pelo conhecedor técnico da ação. Então, essa história de extinção não é válida, dizer que a advocacia está saturada também não é válida. O que tem que fazer é você acreditar e se dedicar. Eu sou mesmo fruto disso. Eu vim do interior, advogado militante, nunca fiz o concurso público da minha vida. Nunca. O único concurso que eu fiz, porque a prova que eu fiz foi a prova da UAB. Ainda tive que fazer 2 vezes para poder passar. Porque eu estagiava e tinha pouco tempo. Mas o concurso eu nunca fiz, porque eu nunca quis. Eu sempre quis ser advogado. E hoje, Feitosa, eu pago a prestação do meu carro, a prestação do meu apartamento, as roupas, colégio das minhas filhas, tudo é com a advocacia. E sou muito feliz por isso. Certo. Para finalizar mesmo agora, o que o senhor acha dessa saidinha saidinha de preso, e o senhor acredita em ressocialização? Nós sempre temos que acreditar no que é melhor para a gente. Eu acredito no amor, eu acredito nos princípios, na amizade, no respeito, eu acredito no abraço, eu acredito na boa vontade, eu acredito principalmente em Deus e peço a Ele todos os dias de relacionamento na minha vida. Então, assim, acredito sim na ressocialização. Tomara que ressocialize, tomara que crie métodos para que as pessoas melhorem. Eu acredito no perdão, tem que ser perdoado, mas também eu exijo a punição para que seja uma medida, um fator sine qua non de evitar os crimes, os indícios, né? As ações ilegais. E as saidinhas, o senhor falou de saidinha? Olha, essas saidinhas, elas muitas vezes prejudicam, não é? Então, assim, eu não posso dizer que sou a favor ou contra, porque as saidinhas, o nome saidinha é algo muito genérico. Tem várias saidinhas, né? Você tem que ter um motivo da saidinha. Então, assim, eu não sou advogado criminalista, mas eu acredito que tem que ser estudado que tipo de saidinha, que tipo de preso o porquê que vai sair, que tipo de crime cometeu, para saber se é possível, né, de acordo com aquele comportamento que ele teve na prisão, se é possível realmente colocar ele nas ruas, já que ele foi recluso por um crime que cometeu.
Doutor Carlos Júnior, muito obrigado pela sua participação aqui no Pod Costa. Foi um depoimento interessante, muito firme, muito bom. Desejamos sucesso ao senhor na sua trajetória como advogado e também como, pelo que eu estou vendo, como futuro candidato a presidente da OAB. Eu só lhe agradeço. Eu tenho muito respeito por você. Eu lhe admiro bastante. Eu sempre lhe sigo, eu sempre vejo você nos grupos. Eu sempre admiro seu posicionamento, jornalista corajoso, de credibilidade. Eu tenho o maior respeito por você. E quero deixar isso registrado, claro, que sempre estarei à disposição. Meu pai sempre disse que nós temos que estar à disposição dos jornalistas, porque são eles que são o fator de desenvolvimento social, porque levam a informação. E eu estou à sua disposição. Muito obrigado pelo convite e peço a Deus que lhe abençoe e lhe conserve ser essa pessoa tão preparada e tão humilde que você é. E o senhor também, com certeza. E um grande abraço também para o seu pai, que é jornalista, é advogado também, mas foi do batente como jornalista, começou praticamente conosco no antigo Jornal do Estado, de Helder Feitosa, enfim, e um grande companheiro. Muito obrigado. Um grande abraço, acione lá o sininho, nos siga no YouTube, no Facebook, enfim, nas plataformas que tem aí com o Pod Costa. Tenham todos um grande abraço.